Bem-vindos a mais um programa Sérgio Silva e hoje o assunto: crianças, jovens no esporte. Isso promovido por uma mulher maravilhosa. É campeã na vida, é campeã nas pistas e agora se revela também uma pessoa que compartilha com todos os jovens e crianças que querem também seguir o seu exemplo, melhor dizendo, querem mudar as suas vidas. Por isso, eu vim aqui, estou no ginásio da Univille, lá fora o tempo é chuva que dói, e é claro que a Univille oportuniza estes dois espaços, tanto coberto, como também lá na pista aberta. E aí nós vamos utilizar imagens dos dois momentos. Tanto eles aqui, pequenininhos, só não são da Silva, não sei o sobrenome. O professor está aqui. E as crianças aprendendo como vencer em competições, mas como eu disse, vencer os desafios da vida. Agora, vou para um outro lugar entrevistar Adri dos Santos, a responsável por tudo isso aqui que você está vendo. Já tá pegando, já tá pegando. Tá pegando? Ei, Já tá pegando. pra frente 10 vezes, pra trás. Como eu disse lá no nosso ginásio, ou o ginásio da Univille, não é nosso, né? Falando sobre a vida de comunidade. Estou aqui com uma mulher campeã, Adri dos Santos. Tudo bem contigo? Tudo bem, obrigada por estar aqui, né, e estar proporcionando mais esse momento para poder estar falando, né, um pouco de mim, um pouco do nosso trabalho. Projeto, né? Sim. Eu me referencio a você sempre como uma vencedora, em todos os sentidos, nos títulos que tu conquistou, na vida que tu tens, agora, né, esse novo momento da tua fundação, mas eu quero voltar lá atrás. Tu é mineira. Sim. Sou do interior de Minas, nasci no norte de Minas, nasci em Inanuc, né, que fica bem na divisa da Bahia com o Espírito Santo. Tua família, portanto, mineira, mas tu não ficou muito tempo lá em Minas. Não, eu fiquei até os meus 7 anos. Tu nasceu com a tua deficiência visual? Sim. A minha mãe teve 9 filhos e 4 com deficiência visual. Eu sou a mais nova dos 9 filhos. Mas isso por conta de que houve mistura de sangue, as pessoas, eu estou falando isso porque em casa muita gente tem dúvidas, né? Ah, primo não pode casar com primo, parente não pode casar com parente. Tua família já tinha isso? Não, eles não eram parentes e mesmo assim, né, não foram 4 seguidos, tinha um com deficiência, tinha outro sem, e eu tenho, né, depois de muitos exames, o diagnóstico foi retinose pigmentar, uma doença na retina. E aí 100% falta de visão? Eu nasci com um percentual, nasci enxergando mais ou menos 10%, né, o que seria, eu conseguia ver as cores de perto, o rosto das pessoas, né, próximo, por exemplo, você na distância que está aqui, eu conseguia ver o seu rosto. Isso até que idade? Isso até os 18 anos. Então, tu viveste a tua infância e a tua juventude, vamos falar assim, não é? Sim. Já com parte do que é esse mundo externo que hoje você já não tem mais acesso. Sim, com 18 daí eu perdi, né? A direita, uma 13 à esquerda e 18 à direita. Como é que foi essa passagem para ti? Na época não foi muito fácil. Eu comecei a perceber que eu estava perdendo a visão à noite, porque o que eu percebia quando eu caminhava, aos poucos eu fui tendo mais dificuldades para poder enxergar, né, a calçada, ou às vezes um local para, né, um degrau, era mais difícil.
Aí eu fui percebendo que tinha alguma coisa diferente. E aí só a partir disso os médicos, ele levou para médico, a partir desse momento. Sempre os médicos eles diziam que a visão não iria piorar. E isso não aconteceu. Meus irmãos, eles enxergam ainda, são todos mais velhos que eu. E eu sou a mais nova e perdi a visão. Vamos avançar no tempo. De Minas Gerais, tu foste parar no Rio de Janeiro. Que data tu foi pro Rio? Eu fui para o Rio em 96. Eu estava com 22 anos. 22 anos. 22 anos. E por quê? Tua família foi pro Rio? Como é que foi para lá? Não, eu acabei me mudando para o Rio de Janeiro, porque na época eu morava em Belo Horizonte e a estrutura era bem precária, para treinos, para fazer o que era a minha paixão, correr. E aí você fazia no atletismo várias modalidades. O atletismo é uma modalidade, né, que tem várias provas. Isso. Tem as provas de velocidade, de resistência, e eu sempre competia de velocidade. Gostava? 100, 200 e 400. Qual é a tua altura? Eu hoje tenho 1,62. Mas a mulher com 60 não tem a perninha mais curtinha, portanto é mais difícil correr. Mas eu já nasci com o que a gente fala, né, ter as fibras rápidas. Então, desde criança eu sempre fui muito... eu gostava de correr, eu sempre tinha aquela agilidade, né, para correr. 100, 200 e 400 metros. Sim. E tem uma mudança aí, porque até então tu não disputava a Paralimpíada ou os campeonatos de pessoas com tipo de deficiência. Ou já tu tinha? Eu já tinha deficiência, eu tinha baixa visão, eu já comecei competindo com pessoas que tinham o mesmo grau de deficiência que eu. Uhum. Com 14 anos eu já estava nos Jogos Paralímpicos competindo. Em que nível? Já na classe que eu tinha baixa visão, né? Nós competimos. Mas a nível regional? A nível internacional. Internacional? Sim, nos Jogos Paralímpicos em Seul, na Coreia do Sul. São as Olimpíadas. As Paralimpíadas, tem as Olimpíadas, né? Uhum. E as Paralimpíadas de pessoas que têm alguma deficiência. Então tu já tinhas pontuação para poder participar e representar o Brasil lá? Isso, a gente teve as competições aqui no Brasil, teve o Campeonato Brasileiro, foi em Curitiba, e eu consegui as 5 medalhas de primeiro lugar. Foi 100, 200 e 400, ganhamos o revezamento também por equipe, e foi com esses resultados que eu fui convocado. Isso tu tinha que idade? Isso, eu tinha 14 anos. Mineira ainda. Aí, é claro, o professor, técnico, enfim, vendo o teu desempenho, disse, não, tem que vir para o Rio, que é a nata do atletismo. Quando eu comecei o esporte paralímpico, ele não era tão conhecido, né? Hoje é mais conhecido. Sim. Naquela época, principalmente o esporte paralímpico. Não tinha essa divulgação, né? Que hoje nós temos, não é o ideal, claro, Certo. mas muitas pessoas já conhecem o esporte paralímpico. Então, naquela época, era uma associação que tinha uma condição melhor e me fez o convite e eu fui para lá. Você vivia, portanto, de uma bolsa da própria federação? Da associação. Da associação, eu fui para lá e eles me deram casa, pagava a escola para minha filha, eu fui com a minha filha, eu tinha pequena na época. E eu fui para lá e eu treinava no Célio de Barros. Bom, você com resultados internacionais, 5 medalhas no peito, alguém disse, tu vai para Joinville. Tu não disse que era louco essa pessoa, sair do Rio para morar em Joinville? Eu não estou falando mal de Joinville. Veja, né? Eu amo essa cidade. Eu, em 2003, eu estava pensando em me mudar do Rio, porque a minha filha estava entrando na adolescência, a cidade, né, das grandes cidades, sabe que é bem diferente de você morar numa cidade menor. E eu viajava muito, né, estava muito distante,
causa do esporte, né? Das Sim, claro. competições. E eu já conheci algumas pessoas aqui e vim, né? Me falavam muito bem da cidade, da qualidade de vida. E foi onde eu decidi vir, conheci a cidade, vim conhecer, gostei e me mudei para cá em 2003. E quem te patrocinava? Quem é que na Na época... época, em 2001, Na época, na né? época eu recebi uma bolsa, que era a bolsa atleta, né? Da prefeitura? Não, era a bolsa atleta do governo federal. Uhum. Sim. Aí eu vim para cá e depois, em 2004, eu consegui alguns patrocínios, né? Que tinha algumas empresas que me patrocinaram, algumas até 2007, o plano de 2007, outras até 2008. Aí eu tive os patrocínios de material esportivo, tinha patrocínio de empresa aérea que era para passagens aéreas. A nível, nesse padrão internacional, quantas competições tu participou? Olha, Paralímpica, Jogos Paralímpicos foram 6. E eu não consigo te dizer assim, a quantidade de competições, né? Só então, do nível de padrão paralímpico, que participou de 6. 6, né? Tem 13 medalhas paralímpicas e o título de maior medalhista paralímpica até hoje. Do país. Que é algo que para bater vai ser difícil. No atletismo é bem difícil. É mais difícil, né? Não que isso não possa acontecer. Claro. Bom, você é uma vitoriosa nas pistas, uma vitoriosa ali, já naquele momento da própria vida, né? De onde você veio, pelo que você passou, e aí os teus desafios naquele momento. Você começou aqui em Joinville a ter outras atividades que não era só o esporte. Por exemplo, tu fez polidense. Sim, foi logo depois que eu encerrei minha carreira. Na verdade, foi um momento assim, até bem difícil para mim, que eu achava que estava preparada para encerrar e eu não estava. E foi onde eu tive um problema de depressão, né? E fiquei um tempo, demorou para eu entender que eu precisava de ajuda, e foi quando eu fui buscar ajuda, né, como profissional. E ele sempre falava comigo, vai fazer o que você gosta, né? Você chegou à depressão porque você já não tinha mais números para continuar competindo, o teu corpo já não respondia. A mente queria muito, né? Mas o corpo estava tendo lesões, cirurgias, né? Acabei me lesionando em 2012, fiz a cirurgia e em 2013 eu decidi encerrar. Foi um momento assim, bem difícil para mim e eu tive que depois me levantar novamente e foi onde entrou as corridas de rua. Eu recebi o convite para participar, né, daquele desafio da dança em 2014, né? Só para dizer, nós treinamos, competimos juntos. Não eu e ela dançando, né? Mas foi bem bacana. Foi sim. E foi uma superação para mim, aprender o tango, a valsa, principalmente o tango. Ela dançava melhor o tango do que eu? Verdade. Você é muito determinada, né? Você é muito naquilo que você vai fazer, você tem que fazer o melhor. Eu procuro você quer se superar. E fazer, porque as pessoas sempre colocam limites, né, na vida da gente. Então, eu sempre busco mostrar que os limites eles estão na cabeça das pessoas e não limites que nós temos. Bom, quando você parou de competir, você disse que passou um momento muito difícil, de depressão, sim, né? Sim. Mas esse médico disse, olha, faz o que tu gostas. Tu gostava de competir. E aí? De correr. Gostava de correr. Foi fazer a... Gosto até hoje, né? Eu adoro competir. Mas tu continuas competindo? Continuo participando de corrida de rua até hoje. Corrida de rua, tu faz essas maratonas. Eu corri a meia maratona agora no mês passado. Eu sempre participou de corrida de rua, de 5, 10 quilômetros. Já fiz desafio militar, fiz corrida de montanha. O que é desafio militar? Eu fiquei curioso, não é retiro, não? É uma prova que tem vários obstáculos. Tem que se rastejar, tem que subir
Eles montam assim, tipo uma tela que tem que passar por cima, sair por lá, rastejar debaixo de arame, Mas passar daí dentro de lama. eu fico sempre curioso, porque você tem um guia quando você faz a Eu vou com competição. um guia. Aham. Então o guia tem que ser tão bom quanto tu. Sim, hoje eu participo mais de qualidade de vida, né? Que eu adoro. Mas na época tu correr. competia, Mas na época, sim, tinha que ser um atleta, uma pessoa que tivesse um desempenho. treinava também junto ali para acompanhar. Claro. Bom, passou o teu concurso de dança, passou o polidense e agora, recentemente, você montou uma instituição. Explica um pouquinho sobre isso, que eu achei maravilhoso. Um momento assim, incrível, né, na minha vida, que é o projeto Adria Santos, do Instituto Adria Santos, que é a iniciação do atletismo com as crianças, que é a minha paixão, né? A corrida, a modalidade de atletismo, e sempre foi um sonho de poder duplicar o que eu aprendi, ou até mais ali, principalmente para as crianças. Porque o atletismo, né, eu sempre falo para eles, o atleta, ele tem um papel muito importante. Não é só ganhar medalha, mostrar eu sou um campeão. A gente tem um papel muito mais além, né, de poder contribuir, de passar para essa geração o que o esporte pode nos proporcionar, pode nos ensinar, que não é só ganhar medalha, mas o que a gente aprende com a ferramenta, né, que é o esporte. A gente pode formar cidadãos, a gente pode ensinar o que a gente passa para essas crianças, elas vão usar para a vida, né, que é o respeito. Quantas crianças você hoje? Hoje nós estamos com 56 crianças participando, a gente tem aula segunda e quarta, de manhã e à tarde, né? Nós temos turmas de segunda e quarta, terças e quintas. E você tem uma estrutura de professores. A gente tem os professores, sim, tem os professores, nós temos professor estagiário de manhã e professor estagiário que fica à tarde. Temos coordenador geral do projeto, coordenador esportivo, temos também uma equipe que trabalha na parte da educação, né, da parte das redes sociais do Instituto. Olha, o princípio da seleção dessas crianças. Como é que vocês dizem, esses daqui vão entrar ou esses daqui não vão entrar? O projeto, né, ele começou agora no dia 1º de agosto desse ano, né, o lançamento do Instituto foi no dia 11. Hoje nós temos o patrocínio do Banco BV e... Banco Boa Vista. Eu vou fazer propaganda, eu acho que a gente tem que fazer. É o Banco Votorantim. Antigamente não era Banco Boa Vista? Não. É o Banco Votorantim. É que eu não gosto de banco. Este é bom, porque este pelo menos valoriza o esporte, a cultura. Sim, e o Banco BV, junto com o Instituto Votorantim, nós tem vários atletas que faz parte, né, desse projeto. O banco, eles estavam pesquisando, né, há muito tempo, atletas que tivessem um sonho. Certo. Né? Que o objetivo deles não era pegar um atleta já com um projeto, era alguém que pudesse plantar aquela sementinha e eles devem então essa estrutura. Eles é que apresentaram. Sim, eles estavam pesquisando muitos nomes e entre os nomes que eles estavam pesquisando, o meu foi escolhido. Parabéns. Méritos. Então foi bem emocionante, assim, para mim, né, no dia do lançamento, que veio o Marcos lá do Instituto Votorantim, e ele falou que eu preenchi tudo aquilo que eles estavam buscando, né, todos os valores da empresa, eu fui o nome que eles conseguiram, né, preencher isso tudo. Mas, Adria, para mim foi o troféu, né, que eu recebi, porque eu sempre era muito nítido, né, a paixão minha pelo esporte, é muito nítido isso. Mas, Adria, nesse caso específico, né, das crianças, o número que tu tens, a gente sabe que tem uma demanda reprimida. Muitas outras poderiam, né?
treinar, se desenvolver, mas não há estrutura suficiente. Sim. E neste caso, ali na frente, quando você começar a ter atletas com resultados, imagino que o número de crianças que vão procurar será muito grande. E aí vocês vão ter que fazer uma seletiva de novo, né? Hoje a gente está com a iniciação, como que essas crianças vieram para nós. Eu fiz toda a divulgação, né? Tenho feito divulgação em escolas, escola estadual, escola municipal e escola pública. Sim, são crianças de escola pública de 6 a 12 anos aqui com a gente. E essas crianças, elas entraram em contato e começaram a participar. O que a gente, no nosso projeto, que as crianças, a gente não dá para eles transporte, a gente só pede para estar participando, tem uma frequência, né, que as crianças têm que ter também para estar dando continuidade, de 70%, as crianças têm que estar participando, né, e elas não pagam nada e a gente oferece para elas 1h15 de aula. A iniciação do atletismo, né, como eu já mencionei, elas recebem um lanchinho no final. A gente também... Mas que modalidade? O atletismo, que a gente ensina para eles. A corrida, o trabalho, toda aquela valência, as valências do atletismo. É o correr, é o saltar, é o lançar, é o arremessar. O atletismo tem as corridas, tem as provas de pista e tem as provas de campo. Então a gente ensina para ele de um formato assim, bem lúdico e recreativo, né? Porque a criança, você sabe, a criança ela tem que aprender brincando. Ela tem que ter prazer, ela tem que gostar, tem que se divertir, né? Para ela ter vontade de voltar. Muito bem. Então a gente ensina dessa forma. As crianças chegam aqui, né, se apaixonam pela atividade esportiva e vão a cada ano aumentando, né, melhorando os seus indicadores. Sim. O teu objetivo é fazer com que essas crianças se transformem em atletas? Sim. Vão ter pessoas que vão, né, seguir e como vão ter outras que não. Nós temos até os 12 anos. Hoje a gente só tem esse projeto. Mas nós temos aqui, né, inclusive quando estava com a professora Marta, a gente foi numa escola, que eles têm o projeto, né, acima dos 12 anos, que dá continuidade para os atletas aí que treinam, competem, como a gente, né, vê os atletas de Joinville competindo. Porque a prefeitura também, a gente não tem o projeto para dar hoje, né, nesse momento a gente tem a iniciação. E isso a gente vai trabalhar com eles até os 12 anos e depois de observando essas crianças, essa tem talento para um salto, tem talento para outra modalidade, a gente está encaminhando para outros projetos, ou lá na frente também, que é um sonho que eu tenho, de dar continuidade, ter um projeto para dar continuidade para essas crianças. Significa que já está pensando além. Quando eu falo sonho é porque já tem outra meta. Sim, porque começar, imagina, né? Você plantar uma sementinha e tu vai regando ela crescendo e colher, né? Aquele fruto das crianças, colocar uma criança numa competição, não que ela tenha que ganhar, mas só da gente às vezes fazer um pouco, mas ver lá na frente que a gente mudou, né? A vida de uma criança, direcionou ela para um caminho, né, que a gente sabe que o esporte ele pode levar as crianças para um caminho mais um caminho certo, que é uma ferramenta, né, de transformação. Não há dúvida. O esporte, como a cultura, faz a pessoa, além de ficar mais civilizada, né? Essa é a diferença entre a pessoa não civilizada, mas também faz um cidadão, uma cidadã, e faz muitos, quem sabe, se transformarem em profissionais, para que depois de digamos, o corpo não tem mais condições de competir, etc. Mas ele pode continuar como treinador, no teu caso, como promotor, uma promotora da atividade, e a vida segue como começou ali atrás. O que a gente passa para eles, Sérgio,
é justamente isso. Se vão ser atletas ou não sabemos. Mas o que eles estão aprendendo aqui coisas que eles vão levar para sempre. É ter a confiança. A gente sempre fala para eles assim, na escola eles vão estudar, né? Eles vão fazer uma prova. Eles vão ter aquele medo, aquela insegurança. Então aqui dentro no esporte, você consegue trabalhar um pouco isso das crianças. Não só o físico, mas a motricidade, então, o físico, a confiança da criança fazer algo. Eles vão saltar, eu não consigo. Sabe, mas eu não consigo. Aí a gente vai e conversa, tenta. Ele vai e faz. E já volta sorrindo, eu consegui. Então ele vai levar isso para a vida. Se eu conseguir fazer aquele dia, eu falava aqui para o professor que eu não ia conseguir, eu consegui. Então, se eu for fazer uma prova, se eu vou fazer um trabalho, eu vou conseguir também. Eles vão aprender, através do esporte, eles vão aprender ou levar o que eles aprenderam no esporte para a própria vida. Essas crianças não são necessariamente deficientes visuais. Não, a gente tem crianças sem deficiência, né? O projeto é criança com deficiência visual e sem deficiência. Hoje nós temos mais crianças sem deficiência e a gente tem uma criança que ela enxerga do olho, a gente tem um outro que tem uma pequena deficiência física e mais umas 2 crianças que tem usam óculos, né? Mas cego total, por enquanto, a gente não tem. Eu vou comentar alguma coisa aqui no programa. Eu conheço um casal que aos finais de semana ensinam braille. Eles vão em casas e lá encontram pessoas ainda jovens, pessoas não tão jovens assim, e alguns não saem de casa por vergonha ou porque não têm condições. E o pior é que a família não aceita um deficiente visual. Então, se a família tem lá 2 filhos, tem 3 filhos, aquele que tem a deficiência fica no canto. Não participa nem da família, nunca saiu de casa porque a mãe proíbe, porque, olha, vai dar confusão. Isso que eu estou falando é verdade, eu não estou dizendo na ficção. Eu conheci casos assim, não é? E a família que vive esse momento, fica esse deficiente, certo? A gente estava até conversando agora há pouco com a Vanessa, a questão da sobreproteção. Isso é para qualquer criança, né? Tendo deficiência ou não. Mas a criança com deficiência, a gente vê que a proteção é maior dos pais. Ou às vezes proteção, ou muitas vezes a família não aceita. Tem vergonha de mostrar que tem um filho com deficiência. E esconde. E isso, a superproteção, ela não ajuda, pelo contrário. Porque tu pensa assim, hoje eu sou mãe, né? Eu tenho um filho com deficiência. Eu vou estar com ele pro resto da vida. E às vezes isso não acontece. A criança fica sem o pai, ou sem a mãe, e ela fica perdida no mundo. Não há? Porque às vezes eles sabem fazer o básico, né? A mãe protege tanto que não ensina nem o básico para as crianças. Então isso é muito ruim. Eu aprendi, né? Eu me viro bastante, principalmente em casa, faço tudo, né? Assim, que uma pessoa que enxerga faz, dentro de casa eu faço. E no esporte eu aprendi muito também, que foi muito trabalhado comigo, me estimular desde criança, o tato, a coordenação motora. Então eu vejo como isso é importante. Né? Desde criança, ser estimulado. Eu estou encerrando a entrevista pelo horário. Sim. Mas por fora da entrevista, tu também tem uma desenvoltura, né? Você é uma pessoa que não tem algum tipo de restrição. Você vai para qualquer lugar, você conversa com todo mundo, você tem sempre um sorriso, né? Portanto, você é um exemplo tanto para as pessoas que têm a deficiência, como as pessoas que também não têm deficiência. Não é deficiente visual. A muitas pessoas falta o que tu tens. À vontade.
É verdade. Com esse sorriso a gente está indo embora, prometendo voltar em outro programa. Lembrando, a rede social, vai lá, compartilha o programa Sérgio Silva, dá um likezinho, se inscreva. Isso sempre ajuda a que a gente consiga chegar ao maior número de pessoas, tanto no Face, como também no YouTube, ou na nossa querida TVBE de Itajaí e a TVBE de Joinville. Até lá, fiquem com Deus.